Bom dia, bom dia. Bom dia, mais uma segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez com as bênçãos de Deus. Aguardando mais um minutinho, mais uma segunda-feira para sermos gratos, né? Para sermos gratos mais uma semana. Pela oportunidade de estarmos aqui. Para sermos gratos por tudo que Deus nos dá e nós temos, né? E ainda vamos ter. Né, que Deus é o nosso provedor. Bom dia, minha amiga. Seja muito bem-vinda nessa segunda-feira, onde a gente entra uns minutinhos para falar uma passagem da Bíblia. Não é sobre religião. Esse mês a gente está falando sobre o rei Salomão, o homem mais rico da Babilônia, né? O homem que deixou em Provérbios seus ensinamentos de sabedoria, de como buscar a sabedoria, né? Pedir a Deus sabedoria. E por que na segunda-feira? Porque é um dia que muitas pessoas se sentem, tudo de novo, não sei o que tem. E essa elevação, essa vibração que a gente tem de final de semana, também temos que manter no começo. Sei, é difícil, né? Mas a segunda-feira também é um dia para a gente agradecer, para sermos gratos, estarmos aqui, pelas bênçãos que Deus nos dá, né? Todos os dias, né? E segunda-feira também é um dia muito importante. Sabemos que a vibe é meia, né? O povo não gosta muito, mas a gente tem que estar aqui para sempre tentar levar nossa energia, né? E numa segunda-feira, certo? Então, eu vou começar aqui. Então, a gente começou falando de Salomão no mês de julho. E que filho de Davi, né? Ele foi muito jovem, é rei. E aí ele pediu para Deus sabedoria para governar o povo. Deus deu a sabedoria para ele, então como Deus deu a sabedoria, veio todas as outras coisas com ele, né? E ele ensina já no primeiro capítulo, lá no 1, a gente vê que era honrar pai e mãe, né? E aquilo que eu falei, honrar pai e mãe é respeitar como eles são. Não precisa seguir o que eles falam, mas sim respeitar eles. E deixa com eles o que é deles, né? Que cada um é um, né? Não é porque o pai e a mãe fez isso que nós também temos que fazer. Não, a gente só respeita a decisão, o jeito deles, mas a gente faz da nossa forma como a gente acha que é o certo, né? Que cada um é um. Então, ele fala desse respeito, né? Depois ele fala do discernimento, que temos que ter discernimento com as coisas. Aí eu dei o exemplo lá das mães, dos nenê, né? Depois a gente viu também que sempre buscarmos o conhecimento. Bom dia, minha amiga, bom dia. Estamos aqui continuando com a história do rei Salomão, né? Que ele fala sobre a gente adquirir, buscar conhecimento, que não é só o conhecimento que a gente adquire nas escolas, mas é o conhecimento para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Que sem conhecimento a gente, né, fica aí ao léu, né? Então, é essa sabedoria que ele fala, que é o conhecimento e sabedoria que a gente não aprende nas escolas, a gente aprende na vida, né? Então, a gente tem que estar sempre em constante movimento, em constante aprendizado. A gente não sabe de tudo, a gente tem muito ainda que aprender e muito para evoluir. E a gente aprende um com os outros, né? Aqui é uma troca, a gente vai aprendendo um com os outros. Eu falo, quando eu leio as passagens, primeiro é para mim. Então, eu ouço, primeiro sempre vai ser para mim. Bom dia, bom dia. Então, hoje eu vou para o capítulo 14, onde o rei Salomão deixou no Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Essa frase nesse capítulo 14 é bem forte, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, esse versículo de Salomão. A primeira vez eu fiquei impactada, porque eu sempre leio, né, os provérbios, eu gosto muito. E aí, quando você vai estudando profundamente cada palavra ali, é bem profundo isso. E é bem isso mesmo. A mulher sábia edifica o lar. E a insensata derruba. Tem até aquela crença, né? Aquela frase que a gente ouve, né? Que quando o marido chega pela janela, pela porta, a mulher pela janela. É uma crença que a gente ouve, né? Um ditado popular, né? Mas se for ver, encaixa bem nisso que o rei Salomão deixou para nós. Então, a construção, a mulher sabe que ela edifica o lar, como que seria uma construção, né? Ela constrói o seu lar. Como? Junto com o seu marido, claro, né? Junto com o marido. E aí ela busca pela paz, pela harmonia, pela alegria da casa, pela alegria do ambiente, certo? É ela que harmoniza
o ambiente em que vive, né? Então, a mulher sábia, ela acredita em Deus, temente a Deus, algo maior. E ela procura colocar isso também no seu lar, né? Mostrando para sua família, para os seus filhos, né? A importância de acreditar, em conhecer, ter fé em algo maior. Isso faz parte também de um lar, né? Próspero, abençoado, né? Isso também faz parte do dia a dia de pessoas prósperas. Porque a gente não pode ser próspero só na parte do dinheiro. Lembra? São 5 áreas da felicidade. Então, a mulher sábia, ela tem que buscar essas 5 áreas da felicidade, que seria a carreira, né? O seu trabalho, a vida financeira, os relacionamentos. Aqui, relacionamentos não é só o relacionamento entre marido, homem e mulher, mas também relacionamento com a família, com a sociedade. Ela também tem que saber se relacionar com as pessoas, ser empática, né? Os exemplos que a gente pode dar aqui no relacionamento, vamos começar dentro de casa. Se a gente não souber ouvir primeiro, né? Às vezes o marido chega, os filhos chegam, eles querem falar. A gente está conseguindo parar e ouvir eles? Às vezes na correria, não. A gente finge que está ouvindo. Eu falo que isso é primeiro sempre para mim, gente. A gente acha que está ouvindo, mas não está. Então, é esse momento. E aí, e também no momento que a pessoa também quer falar alguma coisa, às vezes você quer que o marido adivinhe, o marido não vai adivinhar. Então, a gente também tem que falar, né? Então, tem que ter essa empatia, né? De também falar assim, ele não vai saber o que eu quero, né? Então, eu tenho que chegar e falar, sabe aquele momento da conversa difícil? Que às vezes a gente foge? Não, é sentar e falar, tá acontecendo isso, isso, isso. Então, é isso a mulher ser sábia, né? Ela saber ouvir, ela saber se relacionar, ela ser empática, ela se colocar no lugar do outro, que às vezes ele não entende o seu sentimento, o que você tá sentindo, e você vai ter que chegar nele e falar. Falar, tá acontecendo isso, isso, isso. Mesmo com os filhos, né? Esse relacionamento aqui não é só o marido e mulher, homem, né? É relacionamento com os filhos também, com a sociedade, né? Onde você trabalha. Às vezes você tem que chegar na pessoa e falar, eu não gostei de tal coisa. Então, esse é o relacionamento, né? A mulher sabe, ela tem que saber o seu posicionamento em todos os momentos da sua vida. Em todas as áreas também, né? Que são as 5 áreas da felicidade. Então, aqui não é só sobre ser próspera numa área, mas ser próspera em todas. Por isso que a mulher sabe dificular. E é muito profundo, Provérbios. E esse capítulo, eu só tô lendo o primeiro versículo do capítulo 14. Já dá pra gente ter um monte de ensinamento. Olha só. Então, é um ensinamento para o nosso dia a dia mesmo, né? Um eterno orar e vigiar, né? Então, eu estou sendo empática, eu estou sabendo ouvir, eu estou me colocando no lugar do outro, né? Como eu estou sendo paciente, né? E também tem aquele momento onde o marido está trabalhando e a mulher está ligando o tempo todo para ele. Gente, o marido está em outro momento, em outra energia. Imagina a pessoa ficar ligando. Imagina, a pessoa não é legal também, né? Então, assim, tem que ter o momento certo, a hora certa. Claro, a gente vai ligar em casos muito urgentes, mas ficar aquela pessoa que fica ligando o tempo todo, onde você tá? O que você tá fazendo? Não é ser sábia, porque a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá ocupada, né? Não tem que ficar ali perturbando, né? Porque às vezes o marido chega, a mulher perturba, né? É isso que fala, né? Que ela pode derrubar. Aquela que fica perturbando, a pessoa que perturba. Isso não é ser sábia, né? A gente também tem que se colocar no outro, né? Ter essa empatia, esse amor, não só com o marido, com os filhos, mas na onde a gente está trabalhando, na sociedade, nos lugares, né? Temos que ter. É um eterno orar e vigiar, gente. Então, eu falei que esse primeiro versículo, que a mulher sabe dificular, né? Bom dia, bom dia. Então, aqui, saber ouvir, né? Então, a gente está lendo Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas as insensatas destrói com a própria mão. E só nesse pedacinho a gente tira um monte de aprendizado. Então, a mulher, no relacionamento, tanto da sociedade, como em casa, com o marido, com os filhos, ela tem que saber ouvir, ser paciente, se colocar no lugar do outro, né? Aquilo que eu falei também, né? A mulher, ela constrói, né, o seu lar, né? Com amor. Ela busca o crescimento pessoal, aquilo que eu falei. A gente não acha que aprendeu tudo na escola. Não, a escola é conhecimento básico. O conhecimento mesmo, a sabedoria, a gente vai adquirir no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a gente estamos aqui para evoluir.
em constante evolução. Então, a gente não pode parar, uma borboletinha. Então, a gente não pode parar, né? A gente tem que estar buscando o nosso autoconhecimento para ter essa empatia. Às vezes o marido tá quieto, também saber deixar ele quieto. Às vezes ele também, o homem também tem esses momentos, viu, gente? A gente quer ficar quieta, nós queremos ficar quieta, nosso momento, né, quando a gente não tá muito legalzinha, eles também têm o momento deles. Então, saber ser empático, saber entender, né? Saber qual é o momento certo de falar, porque eles não vão adivinhar, né? Então, tem tudo isso, né? Saber ouvir os filhos. E é isso que eu falei, gente. É tudo primeiro, pra mim primeiro, viu? Tudo é primeiro pra mim. A gente vai falando, a gente vai aprendendo e vai entendendo. Então, a mulher, sabe, ela constrói um lar com amor, com alegria. Ela coloca a fé dela ali, ela mostra para sua família, ela mostra para os seus filhos a importância da fé, de acreditar em algo importante, né? Ela vive essa fé. E os filhos crescendo num lar assim, vendo essa fé da mãe, do pai, né? A harmonia. Esses filhos para a sociedade vai ser outro, né? Então, porque é tudo isso, né, gente? A gente tem que pensar na posteridade, né? Então, imagina você num lar harmonioso, né? Com fé, com amor, com alegria, buscando esse entendimento. Você vai passar para os seus filhos uma outra sociedade. Você vai mostrar uma outra visão, né? Não aquela visão de menos, de brigas, de escassez. Não essas coisas que a gente vê na televisão, não. É na nossa casa, na nossa harmonia familiar. Que é isso que a gente vai passar para os filhos e os filhos vão crescendo e vendo essa harmonia, né? Vendo a mãe edificando o lar, né? Construindo o seu lar, né? Juntamente, lógico, com o seu esposo. Mas são os pilares, né? Então, o pilar é a esposa, o marido e Deus, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é a base de uma família, né? Deus, o marido e a mulher. E às vezes a gente também cai em contradições assim, que às vezes a gente... Já aconteceu isso comigo, viu, gente? Eu vou até abrir meu coração aqui. Que quando meu filho nasceu, eu falei isso pro meu esposo. Eu falei, agora é ele em primeiro lugar. Agora eu sei que não. Que se eu estava errado no momento. No momento, sim, quando ele nasceu, ele precisava de mais cuidado, sim. Mas jamais colocar o filho no lugar do marido. Não. A gente sai do nosso lugar. Não pode. É o esposo, a esposa e os filhos vêm depois. Certo? Então, assim, porque um dia eles vão pra vida, eles vão casar, eles vão sair. E quem vai ficar? O marido. Então, se você troca essa ordem, fica uma desordem familiar. Aí isso é um papo, para um outro momento, mas pra gente não se colocar nesse lugar, porque eu já estive, já fiz isso, então eu tô abrindo meu coração para vocês, que não, é a esposa, o marido, o filho é depois. Não no sentido assim, gente, não é que eu vou deixar o filho de lado, entendeu? Mas, é assim, ter o momento certo para o filho, o momento certo para o marido, entendeu? Mas não deixar o marido de lado e colocar só em prioridade os filhos. Eu acredito que vocês estão me entendendo o que eu tô querendo colocar aqui. Certo? Que a gente, às vezes, erra muito e já aconteceu isso comigo, já. E aí a gente troca todas as ordens e não fica uma harmonia. Mas aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, a gente vai melhorando, né? Que é para isso que estamos aqui, né? Para evoluir. E, graças a Deus, já a gente vai se alinhando as coisas. Certo? Então, são sempre uns minutinhos. Eu acredito que era essa mensagem. Semana que vem eu vou encerrar Provérbios, porque ele é enorme. Eu espero que vocês leiam. São 31 versículos, dá certinho, né? 31 capítulos, dá certinho, um por dia. Eu falei que eu ia comentar um pouco de cada, porque inteiro não dá. Então, eu falei um pouco de Salomão e semana que vem a gente encerra. E vai ter umas peculiaridades aí que as pessoas ainda não sabem do rei Salomão. Então, ele nos deu sabedoria, ele nos mostrou como buscar esse caminho, ele pediu para Deus, ele mostrou o caminho para a gente ser próspero, né? O discernimento no lar. Mas, depois no final, a gente vai ver o que aconteceu com Salomão. Certo? Então, eu espero que vocês, maravilhosas, aqui, eu tenho certeza e sei que vocês são mulheres sábias, que edificaram os seus lares, que têm uns lares abençoados, porque eu as conheço e sei disso. Então, que Deus as continue abençoando, para que vocês edifiquem cada vez mais os seus lares. Uma ótima semana, fique com Deus, até semana que vem. Beijos!